Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao canal WR Filmes. Meu nome é Wesley Ramos e nessa tarde estou com Léo Belo e com a Gabriele, que estão divulgando, fazendo essa entrevista comigo para falar sobre o filme Espaço Infinito, que estreia dia 10 de agosto nos cinemas. Parabéns pelo filme, muito obrigado por me receber. Léo Belo, queria, como uma primeira pergunta, você contasse a história, como surgiu a ideia de fazer esse longa-metragem Espaço Infinito. Então, esse é um filme de muitos anos, né, que a gente começou a desenvolver o roteiro, mas em determinado momento da minha vida eu estava atravessando um momento difícil ali relacionado a sofrimento psíquico e tudo mais, e aí foi da onde que eu quis abordar o tema da saúde mental, fazer um filme. Aí também me inspirei em relação a uma astrofísica e nasceu com essa vontade de poder trazer essa visão de mundo através de alguém que está vivendo uma quebra de realidade, né? E como contar um filme a partir do ponto de vista que quem está vivendo a quebra, assim, não da razão, né? Então, foram anos de desenvolvimento de roteiro até conseguir ser contemplado no edital para poder produzir a obra, e agora estamos lançando no cinema. Certo. É sobre esse processo de pesquisa, um dos elementos principais do filme é falar sobre surto psicótico, é falar sobre saúde mental. Como foi esse processo de pesquisa que você realizou durante esse tempo e qual as principais dificuldades que você acabou encontrando no caminho para evitar levar essa discussão, levar mesmo a história da personagem para o estereótipo, até mesmo, né, romantizar esse assunto. Primeiro a gente começou com um trabalho de pesquisa, a gente teve duas linhas de frente. A primeira foi relacionado ao astrofísica, né, por isso do protagonismo feminino, de trazer uma cientista brasileira e retratar uma cientista brasileira no cinema. Então a Gabriele Lopes fez uma pesquisa com um professor astrofísico da Universidade de Brasília, da UNB, e a relação para falar sobre o tema do surdo psicótico, da quebra de realidade, porque eu acho que o filme tem esse viés sensorial, ele vai nesse universo. A gente fez uma pesquisa numa clínica de saúde mental aqui de Brasília, né? E a partir dessa pesquisa a gente conversou com muito psiquiatra, psicólogos, e a gente começou a entender como que a gente trataria esse tema, porque é um tabu, tem muitos estigmas ainda relacionados à saúde mental, e como é que você traria isso como uma condição humana, como uma coisa natural, sem essa marginalização de matar ou morrer, mas ao mesmo tempo também a loucura é uma coisa assim, que não dá para romantizá-la também. Eu acho que tem uma medida entre esse processo de autoconhecimento que ela consegue provocar e também esse processo de sofrimento que está atrelado a ela também. Mas os laboratórios na clínica com a Gabi foi fundamental assim para a gente entender esse tom de como a gente estava abordando esse tema sem cair nesse lugar que já é muito retratado. E a busca mesmo foi desmistificar o surto psicótico. A ideia de fazer esse filme era assim, como é que você vivencia? Que lógico, é muito subjetivo, porque cada um tem uma interpretação muito individual, né? Mas a partir desses laboratórios a gente conseguiu chegar num tom que achava que o filme precisava. Bom, Gabriel, sobre a sua interpretação, poderia falar um pouco sobre esse processo também de pesquisa, de composição da sua personagem? A gente acompanha pelo ponto de vista de dentro, como o próprio Léo já falou, não é pelo ponto de vista das pessoas que estão ao redor, mas da própria personagem, o imaginativo dela. Poderia falar um pouco sobre essa composição, todo o seu trabalho para compor essa personagem? Sim, sim. Bom, primeiro o Léo, quando ele me abordou, ele me enviou alguns livros, né, sobre o assunto e também sobre ciências, né, sobre o ponto de, para eu também trabalhar esse lado de ser uma cientista, justamente para a gente brincar, eu digo poeticamente, né, com essa
com esse lugar de ser uma pessoa que, porque a gente às vezes tem, se fosse no corpo de um artista, por exemplo, seria, é um clichê praticamente. Então, no corpo de uma cientista, uma pessoa que trabalha muito com a razão, que trabalha com matemática e tal, como que seria isso? Ou seja, que qualquer pessoa pode passar por uma situação dessas. Então, assim, a gente ensaiou bastante, tivemos ensaios pontuais de cenas chaves, e como o Léo mencionou, eu fiz laboratório na clínica que chama Hospital Dia. A gente conseguiu a produção e o Léo conseguiram uma clínica chamada Ananquê, lá em Brasília, e foi muito interessante, porque eu vou só pontuar um pouquinho para exemplificar como foi. Quando eu cheguei, eu perguntei para as terapeutas se eu deveria me apresentar. Normalmente, quando eu faço um laboratório, eu me apresento como personagem, justamente para as pessoas, porque tem pessoas que, porque você é atriz, é como se você tivesse com o microfone na mão, então as pessoas vão inventar ou vão colorir mais, decorar a situação. E eu queria uma coisa mais de dentro mesmo. E aí eles falaram assim: não, Gabriele, é melhor você falar a verdade mesmo, aqui a gente joga com a verdade. Eu falei, tá bom. Aí na primeira roda lá com o grupo, eu falei, gente, então eu sou uma atriz, eu vou interpretar a Nina, não sei. Bom, só foi eu falar isso, o pessoal, seja bem-vinda. E aí conquistei todo mundo, já fizemos amizades. E como eu falei assim para o Léo, a partir daquele momento eu fui pegando confiança do grupo, e para mim a Nina, né, porque eu também tenho que ter cuidado para não dar spoiler, porque é um filme muito delicado e sensível, mas a Nina para mim é um pedaço de cada um, porque eu coletei muitas histórias e fiz dessas histórias serem da Nina, para poder ter esse lugar de que, claro, ele colocou no corpo de uma mulher sabiamente naquele momento, também para quebrar com outros paradigmas, mas para sabiamente não ser uma questão de gênero, uma questão de raça, é uma questão humana mesmo, né? Então foi um processo bem denso, mas do jeitinho que eu gosto, do que eu estou acostumada a trabalhar. Então, o Léo Belo, a gente trabalhou bem esmiuçando cada quadro, cada frame do filme. Então, foi um processo bem bacana, assim, foi bem profundo, né? E eu já, só de falar da Nina, já me sinto Nina. A sua personagem, além do próprio surto, que é o assunto principal que a história aborda, ela é uma astrofísica num Aham. ambiente completamente machista. Teve também alguma pesquisa nessa área, na área científica, astrológica, o que vocês chegaram a realizar para a composição Sim. da personagem? Sim, aí eu fiz laboratório, né, no UNB com o professor Ivan. Então o professor era o chefe do departamento naquele momento, e ela tinha essa condição de ser bolsista, né, uma doutoranda, então por isso ela tem um salário fixo, né? Foi uma coisa que a gente, quanto que ela ganha, como é que é o estilo de vida dela. E aí eu frequentei algumas aulas como ouvinte, né? A faculdade foi super, a universidade foi muito generosa, me recebeu de braços abertos, o professor também, inclusive ele me levou no laboratório. Então, foi tudo trabalhado para que a gente conseguisse atingir a veracidade desse lugar. E como você mencionou de ser um lugar machista, assim como na profissão da atriz, a gente também enfrenta isso. Então, para mim, não foi muita novidade, mas o professor falou para mim: olha, você vai ver que tem poucas mulheres, mas tem. E o legal é que elas são admiráveis, porque todo mundo sabe que tem poucas, e infelizmente, naquele momento, eu espero que o nosso país reverta isso, muitas já estavam querendo ir para fora do Brasil, porque aqui já estava sem campo para trabalhar. Mas a Nina foi inspirada na realidade, né, nessa realidade, né, nessa profissão, e, e uma mulher como essas mulheres aí, que toca a carreira e estuda 24 horas, e é isso. Eu não vou falar mais nada para o pessoal assistir o filme e tirar suas próprias conclusões. Sim, sim, com certeza. Vocês criam uma atmosfera muito hipnótica, a parte de som, tanto de sons da própria cenas e de sons que são adicionados, trouxeram
É algo hipnótico mesmo, falta a palavra, hipnotizante, uma experiência sensorial e bem imersiva. Como foi essa composição sonora do filme, Léo? Quem fez a trilha foi o Sacha Kratz, o Rafael Maclon, e uma alemã que chama Ana Maria Felle, que ela tem um trabalho sonoro com os vocais que é muito único dela. E o Sacha Kratz é alemão também, mas mora no Brasil. E a gente queria trazer esse universo de um som que não é um lugar muito conhecido. Você falou da questão de ter essa questão hipnótica, mas era um som que com instrumentos, uma construção sonora, um desenho de som o desenho de som foi a Olivia Hernandes que fez, que a gente entrasse nesse universo dentro da psique dela mesmo, assim, como se a gente estivesse vivendo essa psique e o filme. Até a estrutura do filme não é uma estrutura tão clássica, né? É uma estrutura narrativa no qual você está vivendo um delírio, como é que quando você sai desse delírio, o que acontece a partir disso. Então, narrativamente, a intenção era poder compartilhar essa vivência, né, dessa personagem. Então, o som do filme, que legal que você tocou nesse ponto, foi muito bem pensado para a gente ter não um lugar comum com esses vocais da Ana Maria Felli, que já é um trabalho que ela faz com a garganta, que são sons específicos, sonantes muitas vezes, e a gente foi criando essa atmosfera que não é um lugar comum, assim, você não tem instrumentos claros, você tem uma atmosfera sonora que te leva para esse universo sensorial porque era o mais próximo da vivência do que você está vivendo um delírio, né? Então você não tem as referências da construção da razão muitas vezes, né? Sim. Como vocês chegaram a realizar muita pesquisa para a construção da própria história, quais são. Vocês tiveram algum tipo de pensamento que era equivocado, que vocês chegaram a aprender sobre sobre todo esse assunto voltado à saúde mental, o próprio tratamento, na parte da ajuda, as próprias organizações que trabalham para auxiliar as pessoas? Tinha algo que vocês chegaram a aprender? Muita coisa assim. Teve uma coisa que a gente rodou, é, a relação também do som. A gente teve também uma questão que foi o som do universo, a vibração da frequência do som do universo. Voltando, desculpa, a pergunta anterior, que eu não tinha Tranquilo, falado fica à desse vontade. ponto. Mas a questão, a gente começou a perceber algumas coisas que a gente filmou, chegou a filmar, e na montagem a gente se deparou e falou: ah, não, isso aqui tá. Porque de fato, você fala, tá num tom a mais para você tratar o tema, né? Porque às vezes tinha uma cena inteira que ficou no filme, não vou falar qual que é a cena específica, mas uma cena que a gente construir no roteiro uma cena inteira que a gente filmou, mas na verdade no improviso do que aconteceu, a gente pegou um outro momento do protagonismo da Gabi, um outro momento que casou no filme. Então foi muito interessante, porque uma cena que era uma apresentação de cada pessoa, de internos da clínica que estava ali, que era uma coisa que não funcionou. Mas a cena que ela construiu dentro desse roteiro, a gente teve uma cena que foi muito mais natural e num tom muito mais interessante. Então, é muito interessante abordar esse tema de saúde mental, porque é tudo muito subjetivo, porque cada um tem uma visão de mundo, né, particular. Cada ser humano é único na sua forma de perceber o mundo, de compartilhar uma realidade onde cada um tem a sua realidade. Então, acaba sendo um filme muito intimista nesse ponto de vista, assim, porque é uma descoberta de uma jornada, né? Por isso essa relação com o espaço infinito, que é muito individual. Mas, assim, dentro da pesquisa, que foi uma pesquisa muito grande em relacionado, porque também é um modelo que a gente está trazendo para o filme, que eu acho que a gente está trazendo para o cinema, é um modelo de saúde mental, que é uma clínica de saúde mental, né? Que é esses modelos que são as clínicas que são importantes, a importância desses profissionais dessa área existirem, porque a gente não está falando de manicômio, a gente não está falando de uma coisa que já foi tratada, que ainda existe esse resquício na sociedade, infelizmente, desses tratamentos muito próximos aos manicômios, mas a gente está falando a um outro tipo de tratamento, que é um tratamento das clínicas de saúde mental, que é uma coisa que teria que ter
essa abrangência para a população inteira, para as pessoas poderem ter um tratamento digno de quem está sofrendo tem um sofrimento psíquico muito grande, não consegue lidar com a realidade. Então, assim, esses temas, muita coisa que estava no roteiro, quando filmamos, a gente percebeu, falou, opa, isso aqui está num tom que não está interessante, então isso na montagem a gente foi reformulando, e então, de fato, teve esse cuidado. Aí eu mostrei também para pessoas da área da psicologia, psiquiatria, que nesse processo do fazer o filme, até nessa etapa de montagem, eu tive uma consultoria nisso também. É, Só para pode ficar à vontade. complementar, tá bom, obrigada. Para complementar, eu fui pega de surpresa em várias questões, né? Acho que esse filme, até eu cheguei assim com muitos clichês dentro da minha cabeça. E uma das surpresas foi que quando eu fui fazer o estágio com o professor, né, da área de astrofísica, eu cheguei na sala dele e tinha um poema. Eu até tirei foto do poema, fiquei pirando no poema e coloquei atrás do meu roteiro, porque para mim, uma pessoa que não é de humanas, né, que eu sempre me considerei de humanas, como assim você também ama poema e também viaja sobre esse lugar? E aí o professor, o próprio professor que eu pude observá-lo, era super poético, ama a arte, ama essa questão subjetiva. E eu falei assim, professor, eu jurava que vocês fossem todos muito prático, sabe? Então, isso foi a primeira quebra para mim. Outras que aconteceram foi durante o processo do próprio sofrimento psíquico, porque eu achava que, que, que essa parte era a parte do tipo, daquele momento que a gente fala, pronto, fiquei louca, ou o outro ficou louco, e tá todo mundo louco, oba! E quando você vê, é muito mais profundo do que isso. Então, é realmente um lugar tão delicado que eu só pedi, eu falava com o Léo toda vez que eu vou, eu até pedi para ele, ai, Léo, agora eu quero ficar lá no Hospital Dia, na Nanquê, né? Porque eu me senti muito em casa. Porque as pessoas ali, para mim, elas não têm máscaras, elas estão desprovidas das máscaras, sabe? É como se fosse assim. O Léo, você pode me corrigir, tá? Se eu estiver errado, mas para mim era como se fosse uma aula de teatro, porque quando a gente trabalha, que você tem que tirar a mentira que você joga no mundo e tudo e ser inteiro. Então ali todo mundo era inteiro e muito educado, sabe? Consegui fazer passeio com eles. Então para mim foi tudo muito surpreendente, assim, a cada movimento além do roteiro, né? Para além do roteiro, eu me surpreendia com as possibilidades que cada ser humano trazia para mim nesse lugar infinito mesmo, de que nós somos feitos de sentimentos e emoções. Então, o trabalho foi permitir essas emoções e essas sensações e desmembrar de um jeito que nem eu tivesse razão sobre isso, porque a partir do momento que eu estivesse controlando, eu também estaria, é, de certa forma, representando. E eu tive, assim, a minha pretensão, talvez, era não representar. Então, eu fui pega de surpresa de 0 a 10 a todo momento. Bacana. Eu queria só para fechar falar do assunto do lado familiar, mas sem entrar muito no que acontece, pois é muito importante. Mas a Nina é mãe, ela é casada e há uma certa dinâmica de compreensão dentro desse próprio lar e que geralmente não acontece. A gente fala muito sobre saúde mental, depressão e diversos outros assuntos, mas ninguém quer que isso aconteça. Como vocês chegaram a ter esse cuidado de poder retratar todos os núcleos na parte familiar da história em volta de Nina? Não, isso é muito legal, porque quando tem um adoecimento psíquico, alguém está passando por uma intervenção, muitas vezes você vê que a família sofre junto, né? E você tem um desdobramento disso, porque a saúde mental é uma coisa muito mais abrangente. Eu acho que é um tema tão importante de ser falado, porque por mais que alguém não tenha vivido um estudo psicológico, não tenha alguém da família, algum amigo, alguém próximo já viveu isso, porque é uma relação da condição humana.
Então, como é que era que retratavam uma astrofísica ativa, uma cientista que está num projeto importante, com sua independência, com sua vida, só que ao mesmo tempo tem essa cisão, essa quebra, né? Que ela perde, acaba acontecendo com muita gente que tem esse adoecimento psíquico, que acaba perdendo a sua funcionalidade, as suas características de independência, né? E isso reverbera em todas as ações. Então, eu acho que como você tem um núcleo familiar, e mesmo que não um núcleo familiar tradicional, porque a personagem tem suas questões, você entender que o tema da saúde mental é uma coisa que está relacionada a muitas pessoas que estão ali em volta dessa pessoa que está passando porque é uma fase, não é um ponto final. Todo mundo está sujeito a isso, é uma transição e é um momento muito delicado que, de fato, o apoio, a família, às vezes a família nem consegue também lidar de uma forma mais propositiva, porque às vezes a família está tão vulnerável também, então é uma descoberta para todos os lados, né? Então não tinha como não retratar esse núcleo familiar, né? E para complementar o Léo, eu acredito que pela história, o parceiro da Nina, como ele é terapeuta, ele traz isso, né? Como você falou, existe muita barreira, muito preconceito, muitas vezes a família, a maioria, né? A gente pode falar, não sabe nem como lidar com isso. E, por exemplo, Léo também pode me ajudar aqui, se eu não tiver na linha correta, mas muita gente, por exemplo, quando passa por um surto, chamam a polícia. Quando é um caso, não é um caso de polícia, é um caso de saúde, né? Então, claro, tem momentos que foram chamados bombeiros, que são pessoas que sabem fazer já o socorro, mas tem caso que vem polícia e algema a pessoa. Então, são nesses lugares, talvez, nas entrelinhas, que a gente também provoca, sabe? Mas nesse caso dela, o companheiro dela, como tem esse conhecimento, acredito eu que ele traz essa força para ajudar quem está em volta a compreender, inclusive o filho, tal, para compreender não, né? Lidar com isso, porque até quem passa por isso, por exemplo, eu achava que você precisava ter alguma questão para passar por isso. Quando eu percebi que qualquer um de nós, no sentido assim, eu, claro, jamais vou falar nomes, mas tem uma história de uma moça super saudável, super ativa, lindíssima, que eu conheci na clínica, que tinha um namorado, até o dia que esse namorado, ela descobriu que ele era casado, sei lá, e ele ficou assediando ela, pegou uma arma e tentou matá-la. Quando ele tentou matá-la, e ela não morreu, aí a chavinha dela desligou. E foi assim que ela foi começar o tratamento. Então, assim, são coisas tão sutis na nossa vida que não precisa. É como se fosse assim: eu não tenho falta de ar, eu não tenho pânico. Não, infelizmente, você não precisa ter nada para puxar um gatilho para, de uma hora para outra, o seu interruptor desligar ou ligar. Então, eu acho que a cama do filme traz muito na personagem do companheiro dela, que ajuda nesse entendimento aí, Acho que tem uma né? questão que é tudo muito quem está perto, às vezes, por exemplo, no caso do personagem, na construção do personagem do Theo, né, que é o personagem que é o companheiro da Nina, se também foram trazer um personagem feminino que tem uma relação que está atravessando esse momento junto com ela, que é um companheiro em cima disso. Mas eu acho que o filme também, eu acho que a vontade maior era poder sensibilizar as pessoas a respeito do tema da saúde mental, olhar para ele com cuidado e também desmistificar isso e trazer essa relação que não é uma coisa que já vem lá de muito tempo atrás, dessa segregação de quem é louco, quem não é louco. Não, é uma questão de condição humana onde está todo mundo sujeito a isso de um grau maior ou grau menor, alguém tem sempre vai ter um sofrimento psíquico relacionado. Então, acho que é trazer de uma forma, através do cinema, né, essa mensagem, assim, numa construção de uma vivência, de uma jornada, de uma astrofísica que está atravessando uma quebra de realidade. Bom, bacana. Então, só para avisar para o público, haverá pré-estreias
Quais são, eu só tenho de São Paulo, sabe, os endereços das pré-estreias? Você informou que dia 7, 8 e 9. Dia 7 vai ter no Rio, de Na, agosto, dia 8 em São Paulo e dia 9 em Brasília. E dia 10 está nos cinemas do Brasil. dia 7 no NET Botafogo, 8 aqui no Petra Belas Artes, dia 9 no Cine Brasília e dia 10 Brasil, estamos chegando. É Net Rio, dia 7. Ah, NET Rio, É, Botafogo. Com a presença do elenco, com o debate, Só em São só Paulo, o São só em Paulo. debate. São Paulo. No Tranquilo. Rio vai estar o diretor e o elenco. Então fica o convite para vocês assistirem o filme. Muito obrigado, parabéns pelo filme e sucesso. Obrigado, Obrigada, Wesley. muito Obrigado pelo obrigada. convite. Tchau, Tchau, tchau. tchau.